Beleza, está começando a gravar. Muito bem. Pô, essa noite, né, a coordenação da palestra será feita pela União Espírita Antônio de Pádua. Ela convidou a nossa irmã Maria Niete Nunes, que falará sobre o mandamento maior, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15, né, amai o próximo como a si mesmo. Eu vou passar a palavra, então, aqui para a nossa irmã Graça. Tá? Graça, a palavra é com você. Pode desbloquear o seu microfone aí e... Tá. Agora você que... Eu vou ficar tomando conta aqui dos controles, tá bom? Boa noite a todos, né? Como o nosso irmão já falou a respeito das reuniões, que é às sexta-feira, 2 vezes no mês. Então, nós estamos agora começando as nossas orações, né? Para que todos os nossos amigos espirituais, mentores da nossa casa espírita nos envolvam, pedindo a Jesus tranquilidade, para que possamos ter a compreensão e entendimento de escutar aquilo que nos foi falado e agradecer, principalmente a todos esses que aqui estão juntos nessa live, né? Que agora estamos fazendo assim, esse encontro maravilhoso, e pedindo, Senhor, a Tua proteção sempre, a Tua bênção, a Tua paz, que é muito necessário para todos nós. Somos gratos, que assim seja, graças a Jesus. Vamos dar início com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 41, Emmanuel, que fala a regra áurea. Nosso irmão Sérgio pode ler, por favor? Sérgio? Isso, beleza. Pode ler, Sérgio? Posso. Estão me escutando? Isso. Tá, agora sim. A regra áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazido por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação dos seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos façam. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não fizerdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo, profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do templo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, o que Jesus aí ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira.
Com você, Graça. Isso. Agradecemos ao nosso irmão, Sérgio. Né? Você quer falar alguma coisa, Sérgio? Não, pode falar. Agora é com você. Então, nós agradecemos essa leitura, né, que é muito importante, foi muito bom ler, né? Então, vamos agora pedir a nossa irmã Niete, né, que ela faz parte do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, e também é trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, para que ela possa dar continuidade a esse estudo, né, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15, como o Sérgio já havia falado. Vamos lá, minha irmã, seja muito feliz, como sempre faz as suas palestras, né? Temos bastante vontade de ouvi-la, que possa os seus esclarecimentos nos abençoar sempre, e a todos nós, né, quando escutamos, nós recebemos as bênçãos, né, que muitas vezes nós lemos e não entendemos, mas quando alguém faz a palestra, nós vamos entender melhor. Tá bom? Agora é com você, Inete. Inete? Oi, boa noite. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva, nos ilumine, para que junto assim, tá ouvindo? Estão ouvindo? Tá. Possamos, né, trocar, porque na verdade a gente troca. Enquanto um fala, os outros estão vibrando, né? Está nos envolvendo com os pensamentos, sentimento, e a leitura que o nosso irmão Sérgio já fez é um momento para começar a nos harmonizar, nos integrar com a espiritualidade que dirige esse trabalho, mesmo estando nós em casa. Nós sabemos que estamos recebendo, né, a presença desses benfeitores espirituais, porque o próprio Jesus falou: onde houver 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei. E a gente não tem que duvidar disso. A gente tem que nem acreditar e ter certeza. O nosso tempo de crença já passou. Agora nós temos que concretizar esta fé, né? Vibrante, atuante. E aí, como foi a mensagem do livro do Caminho, Verdade e Vida, que na hora fomos escolher e aí caiu de luva essa mensagem. Porque a palavra caridade nós só vamos ter a partir do momento com Allan Kardec. Antes não se tinha essa palavra. Inclusive, nem todo lugar, em todas as nações, conhecem essa palavra. E aí Jesus falou. E como Deus é Pai, né, Criador, Ele nos ama, Ele em tempo mandou espíritos encarnar para trazer para nós, através do povo, né, trazer essas mensagens, o ensino, que é esse momento, como fala mesmo Emmanuel, né, a regra áurea do amai-vos uns aos outros. Só que como foi trazido, não foi como Jesus trouxe. Jesus já foi diferente, até porque nós também já estávamos mais amadurecidos. Nós já não estávamos mais no início, lá no primitivismo. Nós já estávamos crianças maiores. Não estava mais lá nós não estávamos mais em condições assim, de muito infantil, já estava despertando. Porque toda vez que a gente vai fazer perguntas, é porque já estamos desenvolvendo em nós aptidões. E aí, o Evangelho vai nos trazer uma questão, porque o que Jesus nos traz? Jesus vem falar das questões morais. E toda vez que é envolvido isso, mexe conosco. Porque aí a gente tem que se ver. A gente tem que focar em nós, né, no outro,
é em nós. Então, ele vai falar e deixa o quê? Nós inquietos. Ele nos tira do conforto. Então, Jesus vem trazer para nós toda esta situação, falando para nós nessa questão, né? E aí, lá no Evangelho, vamos ler para a gente ser fiel a Kardec, a Jesus primeiro, e a Kardec, quando diz aí o maior mandamento, né? Que vem o título principal, é fora da caridade não há salvação. Aí vai tirar aquela questão de fora da igreja, fora da verdade, fora disso, fora daquilo. É fora da caridade. E não a caridade como nós entendemos, mas como Jesus trouxe para nós. E aí diz assim, está lá em Mateus, né? No capítulo 22, item 34 a 40. Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era um doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para o tentar. Olha lá, preste atenção. A palavra, quando fala para tentar, não veio para buscar conhecimento, não veio porque estava gostando de Jesus, porque gostava de ouvir, não veio para tentar, né? É para tentar, né? Então, o mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, olha lá, toda a lei, todos os profetas trouxeram isso, tá? Todos trouxeram. Só que assim, a gente recebe e faz daquilo que nos convém, né? Como é que eu quero? Então, vou fazendo do meu jeito. E aí, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34. Aí aqui no próprio Evangelho, lá na introdução, no item 12, Kardec coloca aqui que está falando de Sócrates. Olha o que é que Sócrates já falava naquele tempo, 400 anos antes de Jesus. Jamais se deve retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Não é esse o princípio da caridade que nos ensina não retribuir o mal com o mal e a perdoar os nossos inimigos? E aí a gente vê que Jesus vem trazer, até porque Jesus já começa a vir nos mostrar Deus como Pai, não mais o Senhor dos Exércitos, que nos ama, que não castiga, que o sofrimento que nós passamos são criações nossas, pelas nossas de rebeldia, pelas escolhas mal que fizemos. E aí, no momento, quando nós amadurecemos e que já temos condições de passar pelas situações para nos, como é que se diz, nos reconciliar com a lei, é que nós vamos passar. E aí é interessante a gente ver que quando eles chegam para poder questionar a Jesus, eles não estavam preocupados com a questão do amor a Deus, nem ao próximo, mas eles queriam saber qual era o maior mandamento, porque eles queriam ainda ali em cima botar alguma coisa. E aí Jesus vai e fala: eis aqui o outro que é semelhante. Não adianta você amar a Deus e não amar o próximo, nem amar o próximo e não amar a Deus. Por quê? Deus é Pai, é Criador, é provedor, é dele que tudo sai, que tudo demanda do bom e do melhor.
Então, ama. E não se ama a Deus se não amar a sua criatura, a sua criação. Então, eu digo que amo a Deus, mas eu estou fazendo tudo que não condiz com a sua lei de amor, de justiça e de caridade. Então, eu não amo a Deus. E é fácil até dizer, eu amo a Deus. Ele não me incomoda, ao contrário, é muito confortável. Mas Jesus é bem claro, amai o vosso semelhante como a vós mesmo. Né? E aí, a gente vai ver que quando ele fala isso, e aí pergunta, quem é meu próximo? Aí a gente sabe, todo mundo já conhece, aquela belíssima parábola do bom samaritano, né? Que é lindíssima, a gente não pode, não cansa, porque cada vez mais a gente vai aprender algo que a gente deixou de passar despercebido. E aí a gente vai ver, porque Jesus aí vem não só trazer o ensinamento, ele vem mostrar, exemplificar. É tanto que Jesus, quando toda vez ele demonstra essa caridade, em praça pública de uma forma bastante clara. Quando toda vez que ele é colocado, né? Toda vez que ele é colocado assim de uma situação para poder cair. E aí a gente vê a mulher hemorroidiça, né? A gente vai ver a mulher adúltera, quando é trazido para ele, né? E ele vai, quando chega e diz assim, olha só, mestre, esta mulher foi pego em adultério. E a lei de Moisés diz que a matamos, né? Apedrejamos até a morte. Aí Jesus diz, tudo bem. Mas aí ele olha, ele vai, se abaixa, né? Ele não quer encarar a cara de ninguém para não dizer, mas assim, ó, Jesus está me acusando. Não. Ele abaixa, foi a única vez que se viu Jesus escrever. Jesus não deixou nada escrito. É tanto que ele escreve na areia, porque depois o vento viria e apagaria. E aí ele diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha lá. E aí o que acontece? Cada um vai jogando sua pedrinha, começando pelos mais velhos. Por quê? Os mais velhos representam experiência, né? Mais conhecimento. E aí, se eu tenho conhecimento, eu tenho que ajudar aquele que não tem. É meu dever de cristão, é meu dever de cidadão ajudar aquele que não sabe. E aí eles vão jogando e vão saindo. Jesus, ao levantar, olha para a mulher e diz, mulher, aonde estão os homens que te acusaram? E ela foram embora. Ela responde, foram embora. Ele, então, eu também não tenho nada a te acusar, mas vais e não peques mais. Ele adverte, mas ele não julga, ele não critica. Ao contrário, ele acolhe. E aí, o erro está lá, mas ele acolhe. E aí a gente vai ver que nesse próprio mensagem que foi lida, regra áurea, como vai falar do todo o povo, de todo o povo existente, né? Cada um sabia e trazia na sua linguagem, mas não exercia, não aplicava. Uma coisa é eu saber, outra coisa é eu fazer. É muito diferente. É completamente diferente. E aí, ele segue mais quando diz assim, no 5, caridade e humildade. Este é o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Tal princípio está formulado de maneira precisa nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não houvessem dúvida na interpretação do amor a Deus e do próximo, e do amor ao próximo, acrescentou:
Eis o segundo mandamento, que é semelhante, não é diferente. É semelhante. Não adianta querer mudar. É semelhante ao primeiro. Isto quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Aí eu trouxe para o nosso lado. Nós temos filhos, temos netos. E alguém assim é Deus. Então, para que eu possa amá-lo, é preciso que eu cuide da sua criação, que eu possa fazer, né? E aí, tendo o momento do coronavírus, não veio à toa, não. Foi para nos trazer de volta ao convívio com Deus e com Jesus. Estávamos muito afastados, buscando todas as novidades da vida, tendo a tecnologia para utilizar, mas de formas erradas. E agora nós estamos procurando aproximarmos através de uma tecnologia que para muitos de nós é difícil, mas utilizá-la de uma forma essencial, progressiva, e para ajudar a outros corações, mesmo distantes, como a nossa irmã Mel está em Portugal, está conectado conosco. Olha que beleza. Ela está se sentindo na família brasileira, com a família Niete, tá travado. Gente, perdão, tá travado para vocês? Para mim parou. Pessoal, acho que a Niete teve um problema com a internet. Eu peço a vocês que entrem em contato com ela pelo WhatsApp para avisá-la. Oi? Né? Oi. É que Oi. a sua internet deu problema, travou, tá falhando toda hora. A gente não está escutando direito. Deixa eu ver aqui. Eu então vou pelo... Não sei se você está pelo celular ou se está pelo... Não, estou pelo notebook. Sim, mas você está indo, então, pela conexão internet normal. É, a normal. Eu estou pela internet normal. Olha, tá? Eu peço você continuar, só que eu peço você falar um pouco pausado para que a gente possa entender, porque você está falando rápido e não está dando para entender direito às vezes. Tá bom, então vamos lá, desculpem, tá, gente? Nada, que isso. Que a gente se empolga, né? E vai. Então, a questão que estava falando é na questão que eles estavam questionando a Jesus no maior mandamento. Não era na questão do mandamento do amar a Deus nem ao próximo. Porque eles eram bons chefes de família, eles eram bons pais, eles eram pessoas até boas. Só que assim, semelhante dele não existia. O semelhante dele era ele e a sua família. E o que Jesus vem nos mostrar é diferente. Todo aquele, né? Todo aquele que está próximo, até distante de você, é teu semelhante. A gente tira pelas situações que nós estamos passando, irmãos que estão longe de nós, em outras nações, nós estamos vivendo um momento, estamos vivendo a mesma situação, né?
de dor, de sofrimento, de perca. E o que acontece? Aquele que está lá no Japão, na China, onde estiver, não é meu semelhante, não é meu irmão? Não é a questão só de consanguinidade, de sanguinidade, não, é muito mais do que isso. E aí, quando ele pede, tá dando para ouvir direito, gente? Então, Jesus, sabendo, né, das intenções daquele povo, ele diz mais. Ele diz: adorar a Deus é fácil. Amar o semelhante. Porque o amar não é só dizer eu te amo, é ajudar. E aí ele vai colocando, inclusive, lá no capítulo 11, quando fala, né? Capítulo 11 vai falar para nós sobre a lei de amor. O que ele fala para nós? Amar o próximo como a si mesmo, né? Ele pede aqui, ele traz para nós essa questão do amor. Falar na caridade para com os criminosos. E ele vai buscar mais outras situações. E aí, nós vamos entender quando também ele pede para que nos amasse os vossos inimigos. Pegou pesado, não pegou, Jesus? Pegou bem pesado, mas é isso. Porque Chico diz, Emmanuel, através de Chico, diz que todos nós somos criminosos até não ser descoberto. Então, hoje em dia, eu não pego mais uma arma para matar, né? Mas a gente não tem aqueles momentos de rompante, quando alguém nos fere, faz alguma coisa que nos desagrada, a gente chega, não, tudo bem. É assim que a gente faz? Não, né? E nós ainda pulsa, ainda aquele homem velho que ainda está querendo nos dominar. Está ouvindo, Sérgio? Sérgio, está ouvindo? E aí, a gente vai entender quando ele pede para que a gente amasse. E aí é interessante, quando ele foi questionado pelos seus próprios discípulos, por que ele falava por parábola? E aí, ele conta histórias, né? Dependendo daquela aldeia, dependendo do que aquela gente vivia, ele pegava algo ali e trazia lição. Por quê? Olha o amor de Jesus por nós. Nós não tínhamos condições ainda, né, de entender uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem bem mais difícil. Então, ele fala por parábola. É criança mesmo, né, quando conta história. A gente que é professor, que é evangelizador, como é que a gente faz? A gente cria história, né? Vai contar a história para a criança, para que ela possa sentir e perceber. A gente vai construindo com ele. Era o que Jesus fazia. E aí, vamos lá falar. Quando ele fala essa questão da caridade, a gente só pensa em quê? Em coisas materiais. Né? Mas existem outras caridades muito mais importantes. Aqui, o nosso querido doutor Erma, quando ficar faltando 5 minutos, me avisa, tá, ô Sérgio ou Ana? Que ele vai falar sobre a caridade. Deixa eu ver aqui. A caridade, aprendizado da bondade. E ele diz assim: Jesus Cristo continue nos auxiliando, protegendo hoje e sempre. Todos acabaram de tomar passe. Isso foi numa noite, porque todas essas mensagens são recebidas no Leon Denis após a última reunião. Temos nas quartas-feiras 4 reuniões, às 9, às 15, às 17 e às 19h30, em torno do Evangelho. E aos sábados também temos 4 reuniões, sendo que são às 10, às 15, às 17 e às 18h50. E quando termina, e é em torno do Livro dos Espíritos, quando termina, tem a comunicação no próprio salão do mundo do plano espiritual. É doutor Hermes, Antônio de Aquino,
é o senhor Baltazar, o próprio altivo, que já está na espiritualidade, José Jorge, aqueles que já foram trabalhadores da casa, e os que são os protetores, né? É o Vítor, Francisco Nicolau, que está no Evangelho, são vários, Caibachuto, Eurípides Bassanufo, Doutor Bezerra, dependendo da situação quem traz. E nessa noite foi Doutor Erma quem trouxe. E ele fala referente à questão do trabalho que está acontecendo no salão. Teve a palestra, depois veio os passos. E seguirão para os lares, com a vibração aqui recebida dos estudos, do passe, dos próprios guias espirituais. Alguns perguntarão o que é a caridade. E nós responderemos: olhem em volta de todos e percebam a extensão do serviço de bondade que Jesus nos autoriza a cumprir. Os que estão aqui, espíritos encarnados e desencarnados, os médios, acompanhados dos seus guias e protetores, tá? E aí ele diz: estão todos autorizados por Deus, na figura de Jesus, a desenvolver a capacidade de doar em favor do semelhante. Outros estão desenvolvendo a capacidade de entender o semelhante e outros ainda aprendem a caminhar com firmeza, criando dentro de si condições para perseverar no bem. Isso é caridade, que não é como nós entendemos. E aí, como é a caridade? Como entendia Jesus? Lá no livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Assim como entendia Jesus. E os Espíritos respondem, curtinha, bem curta a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha lá, essa é a verdadeira caridade, como entendia Jesus. Existe a caridade material? Existe. Quem está com fome quer se alimentar. Quem está com frio quer se agasalhar. Quem está doente quer o tratamento, a medicação, quer o cuidado, o carinho. Mas a maior caridade é o do perdão, gente. É entender o irmão que está na dificuldade, que hoje ele está passando por uma situação que eu já entendo um pouco. E ao entender, eu vou ter que compreendê-lo. E aí, essa semana, eu acho que eu até mandei para vocês, foi que a França assinou a lei de aborto, que são os ministros que assinam essa lei, né? Tem a votação, e eles assinaram até 9 meses. Um verdadeiro crime, gente. E isso me tocou muito. No momento em que nós estamos vivendo a transição, saindo do mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. E a França, que foi o berço do Espiritismo, onde tem um protetor chamado o rei da França, São Luís. Todos que estudam a doutrina espírita conhecem, né? Se a gente pega lá as revistas espíritas, nós vamos encontrar o trabalho desse irmão, né? E aí e acaba de tantas dores que vem passando a França, porque ela compartilhou com a Inquisição ao lado de Portugal e da Espanha. Então tem contas a reajustar, sim, mas a lei de Deus é o quê? É de amor, de justiça e de caridade. E agora nossos irmãos vêm com ela. Olha o que eu já orei, o que eu já pedi por esses irmãos, e é o que nós devemos fazer, porque eles são dignos de compaixão. São aqueles irmãos que ainda não acordaram. E quantas vezes a gente ouviu, por esse período do coronavírus, dizer que após esse coronavírus as pessoas não são mais a mesma. Olha só, lei do engano.
Para muitos, vão continuar ainda sendo o mesmo. Para outros, já mexeu um pouco. Mas para muitos, é indiferente. Então, mas o que nós temos que fazer? Orar para que esses irmãos saibam o que nós sabemos. Então, temos direito, aliás, temos dever de envolver esses irmãos com essas vibrações. E aí, nós vamos lá no Evangelho, lá no capítulo 17. O que fala o capítulo 17 no item 4? Vamos ver o que ele nos traz? Aqui, ó. Porque quando a gente estuda Jesus, a gente tem que estudar o evangelho dele, buscar entender, porque uma vai ajudando o outro, uma lição tá envolvida na outra. Lá no item 4, olha o que diz. Seres perfeito é o título principal. E o subtítulo, os bons espíritos. O espiritismo, bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados. O que foi acima mencionado? Lá no item 3, que é o homem de bem. Ah lá. É o homem de bem. O que aí está lá? Ele diz assim, o verdadeiro homem de bem e o verdadeiro espírita não é a mesma coisa. E ele diz, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus pontos, seus próprios atos, aliás, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, sem desperdição, e se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Aí houve aqui uma história real que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no metrô. Uma amiga estava no metrô, sentada, né, seguindo a sua viagem, e na frente dela tinha uma mãe com uma criança, um menino, indo para a escola. O garoto com a mochila nas costas, e entra um senhor pedindo ajuda, né, para que as pessoas ajudassem, que ele estava precisado. Ninguém se movimentou, ninguém agiu. E ele foi andando dentro do vagão pedindo, ninguém fez. O que aconteceu? Quando ele volta, o garotinho pega a sua merendeira que estava na mão, abre, pega seu lanche e dá para aquele senhor. E aí foi um escândalo, né? Diante dos adultos, homens que poderiam ter atitude. Olha lá, não é homem de bem, ainda. E quem é essa criança? Aí a gente vai lembrar lá no capítulo, né? Quando fala na questão da reencarnação. E quando também fala no capítulo 3, os mundos, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, e que vai também falando de toda essa questão da reencarnação. Quem é esse espírito? Alguém que já veio com conquista no bem. Que é aquele momento em quando alguém se aproxima, que precisa, você não pensa, eu vou dar, ele vai beber, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, não. Você quer sanar a necessidade do outro. O julgamento não cabe para nós. Como Jesus também não julgou a ninguém. É a necessidade. O outro já está, ele está pedindo. O pior é se ele estivesse te assaltando. Uma vez, eu morava em Benfica, estava vindo para Bento Ribeiro. Um sábado para o estudo do encontro de Jesus. Estava eu passando ali no Jacarezinho e eu vinha de ônibus. E o ônibus estava o meu cheio. Um senhor com uma receita, né? Pedindo lá para... A gente viu que a receita estava toda já velha, toda suja e tudo, não interessa. E aí, nisso, eu estava até lendo, estudando, porque eu ia fazer o estudo. E nisso, ele se aproxima, dá e só via pessoas falando.
E naquele momento, eu ia até falar de doutor Bezerra, tá? E aí, naquele momento, a voz foi bem na minha consciência. Ele está pedindo, ele não está roubando. Caramba! Abri a bolsa, peguei, dei para ele, todo mundo me encarou. Só faltou, né? Mas aí eu pego meu irmão. Porque é isso. A gente questiona. A gente ainda vai saber perguntar se pode ou não pode. Aí a gente vai ver que tem pessoas que se dizem ateus, não acreditam em nada, mas são bondosos. Eles já trazem em si essa questão do amor em desenvolvimento, em funcionamento. E a gente ainda está. Por isso a gente está no Espiritismo. Nós não estamos no Espiritismo porque somos melhores, porque nós já acordamos e despertamos para o bem. E tem mais. Dói muito quando a gente diz, a gente ainda não faz caridade. A gente está aprendendo a fazer o bem, tá? E aí, vamos lá, que doutor Erma traz mais para nós a questão, olha só, vocês já ouviram falar da caridade da compreensão? Muito bom, né, gente? E ele diz assim, Jesus Cristo nos ajude e abençoe, agora e sempre. Na continuidade das nossas meditações em torno da caridade, lembremos de mais um aspecto que devemos desenvolver em nós. Além da caridade material, a moral é a mais difícil, gente. Alguém chega, pede um pão, uma coisa, a gente dá. Muitas vezes até para se ver livre. Mas na questão de parar, conversar, dar atenção, esse é difícil, né? E aí ele diz, desenvolvamos caridade da compreensão, que nos faz ver os que agem erradamente, com os olhos de quem observa. Ele está dizendo que a gente não seja ingênuo. Observa. Os poucos evoluídos caminhar e atropelar o progresso de muitos. Quando observamos os homens se entervorarem e quando observamos as sociedades esquecerem das regras de civilidade, quando vemos o homem no cotidiano ferir, matar, fazer sofrer, ignorantes da lei de Deus, que trarão punição para todos aqueles que fizeram o mal, cedo ou tarde mostraram a todos aqueles que voluntária ou involuntariamente são causas de escândalo. Nós estamos vivendo isso, não estamos, gente? Pessoas de intelectualidade, de conhecimento e que está fazendo tudo errado. Mas o que é que nós temos que fazer? Orar. Pedir por eles mesmo. Por quê? E por que nós estamos nesse palco com eles? Porque nós merecemos. Plantamos e colhemos. E na hora da colheita a gente já não pode mais escolher. Ao contrário, agora a gente vai escolher sim, fazer melhor para na próxima colheita podermos colher melhor, né? E ele segue mais adiante e diz: a cidade, o país, o mundo pede que homens de bem assumam a direção dos movimentos mentais. O espírita, se não pode dominar os elementos externos, os poderes constituídos, pode assim assumir a posição de criar mentalização positiva. Aí a gente pega lá, né, o livro do nosso querido Leon Denis, quando ele fala na questão do pensamento, olha lá, quando ele diz a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Olha lá, está aqui. Doutor Erma falou, e Leon Denis já trazia para a gente isso. Que ele diz assim, o pensamento é criador. Dizíamos, ele não atua só em torno de nós. Olha lá, nós irradiamos, recebemos e emitimos. Então, o que é que nós estamos emitindo agora? Agora nós estamos sobre a vibração de Jesus.
da espiritualidade. Mas naqueles comentários, quando ligamos a televisão, quando a gente vê os noticiários que nos desagrada, qual é a vibração que nós estamos emitindo? Leon Denis está mostrando aqui para a gente, trazendo. Doutor Erma também falou. E Jesus também falou. Onde tiver o vosso coração, aí estará o vosso repouso. E aí vai mais, é o capítulo 24 do livro, O Problema do Ser e do Destino, por favor, quem puder. E aí a gente vai buscar outra questão. Não sei se todo mundo chega ao livro Céu e Inferno, que é um guia para nós. Se queremos saber como é que vamos chegar na pátria espiritual, vamos ver os depoimentos desses espíritos. Tem tudo. Os que sofrem, os medianeiros, expiação e os felizes. Por que será que os felizes estão bem? O que foi que eles fizeram? Eles não apresentaram carteirada, eles não apresentaram títulos, o que eles apresentaram foram mãos de trabalhador no serviço do bem. Eles amaram tanto que se tornaram espíritos felizes. Meu tempo acabou. Que pena. Mas só para fechar, gente, vamos ver lá no capítulo 2 do Evangelho, o item 8, a Rainha de França. Ela vai também nos chamar muita atenção para isso. E aí, não é fora da igreja, não é fora da verdade, é fora da caridade. E é o momento de exercer essa caridade, começando no lar, junto a esses espíritos que, para nós, ainda é muito difícil. A convivência com os nossos familiares, principalmente no momento que nós estamos vivendo, é difícil, é complicado, mas não tem outra solução. Vamos amá-los e vamos buscar ajudar a todos. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos envolvam, para que entendamos o que vem ser a caridade, como nos ensinou Jesus. Vamos aprender a perdoar, a servir e a amar. Uma boa noite. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vou continuar com a palavra. Estão me escutando? Vocês estão me escutando? Vou passar a palavra para a Graça. Graça, você tem que liberar seu microfone. Ela falou que não está ouvindo nada. Não estou conseguindo escutar nada. Mas a gente está... Não, pode falar. Tem como alguém terminar para mim, por favor? Bom, eu posso terminar, ou Cristina, Fátima. Eu não estou conseguindo escutar. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Se quiser, basta liberar o microfone e falar. Oi, Maria Aniette. Tá escutando? Tá escutando? Ô, Marcelo, estou te escutando, sim. Ah, sim. Bom, como sempre, você maravilhosa. Obrigada. É uma palestra melhor que a outra. Vocês aqui são pessoas legais, muito bom. Somos família, né, gente? É Família muito se ajuda, bom. né? É muito bom, muito gratificante te escutar. Muito mesmo. Eu é que agradeço a oportunidade do trabalho, de exercer um pouco mais, né, o trabalho, porque quando a gente prepara, a gente é quem vai aprendendo cada vez mais. A gente estuda, a gente leva para o outro, mas primeiro a gente vai colhendo a gente. E aí vai identificar, meu Deus, isso aqui está difícil, mas eu preciso melhorar.
né? Eu que agradeço a Graça, as meninas que me convidaram, né? Porque aí a gente vai estudar e não quero só ficar no intelecto, quero botar na ação, trazer para ação. Muito bom. Você pode mostrar esse título do livro para a gente aí? Do Leão? Palavras do Coração. Eu liguei o microfone, está escutando? Agora estamos, Graça. Ó, Palavras do Coração é o volume 3, tá? Por o médio altivo caríssimo Panfiro. E o espírito, Dr. Erma. Legal. E qualquer coisa é só ligar para lá, né? Usar é mesmo no site, que estão vendendo online e manda entregar em casa, tá? Obrigado, Nete. Nada. Niete, a gente que agradece você. Você é uma pessoa sempre solícita. Muito obrigada, viu? Sempre. Não só aqui pelo 32º seu, mas que você está representando a nossa casa, que é muito querida também. Mas quando você também vai até a nossa, né? Está sempre disposta a nos ajudar em todos os sentidos. É gratidão, viu? Jesus te abençoe na sua caminhada e ilumine sempre. Muito obrigada. Jesus falou: conhecereis os meus discípulos por muitos se amarem. Então a gente não pode nunca dizer não a Jesus e nem aos companheiros de trabalho. Sejamos sempre unidos. Niete, gostaria de dar só uma palavrinha. Parabéns. Parabéns mesmo. Não há perguntas e não há complemento a tudo que você fala. Porque é engraçado que comigo também acontece similar ao que acontece quando você fala. Quando a gente faz um estudo, vai puxando um livro, vai puxando outra leitura, vai puxando outro autor, e a gente vai aprendendo. E é isso mesmo que você falou, você está certíssima. É claro que nós temos que compartilhar todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente aprende, mas o que eu acho assim fascinante, e eu fico fascinada quando eu pego um estudo para fazer, vai puxando um livro, vai comentando outro, e a gente vai buscando, vai encontrando um tema, o mesmo tema, puxando outro tema em outros livros. Eu acho isso fascinante e é bacana porque a gente aprende a cada dia. Isso é muito legal. Estudar e buscar o conhecimento é muito importante, muito mesmo. Parabéns mais uma vez, gratidão eterna. Eu que agradeço. Olha só, nós somos instrumentos. E como instrumentos, quando nós nos colocamos a serviço do bem, tá? Que também tem um serviço do mal. Mas quando nós nos colocamos a serviço do bem, e no momento a sede, a fome, a necessidade é disso. E aí a gente ora, pede, a espiritualidade vem a nosso favor. Mostra direitinho aonde você vai buscar. Você tem um esforço. Tem que ter um esforço, né? E aí eles vão mostrando, a gente vê uma palestra aqui, um ali, pega um livro, pega outro e vai. E eu sempre, isso é meu, sempre desde que eu comecei, né? Eu faço a minha prece. Antes de começar a desenvolver o estudo, eu peço sempre a Jesus. Se eu sou abusada, eu não sei. Mas eu peço direto a Ele, tá? Que Ele possa colocar no meu caminho aqueles espíritos que vão me ajudar a levar a palavra para aqueles que estarão lá para ouvir, que não cheguem no intelecto só, mas principalmente no coração. No coração. Perfeito. Pessoal. Perfeito. A gente só tem gratidão mesmo, só para te agradecer. Obrigada. Pessoal, eu queria falar também, queria agradecer a nossa irmã Maria Niete, né, pelo estudo que ela trouxe para a gente, que nos trouxe, né, bastante alegria, né, reflexões, e nos lembrou, principalmente, a respeito da caridade, que deve ser um tema recorrente sempre em nossa vida. Quero agradecer a presença de todos, né, e gostaria de pedir ou a Ana, ou a Fátima, ou até a Graça, que fizessem ou indicassem alguém para fazer a prece de encerramento. Pode falar, Ana.
Eu vou fazer. Tá bom. Pode ser? Pode ser agora? Pode fazer. Bom, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, relaxar nosso corpo, elevar nossos pensamentos ao Pai. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos hoje, por esta ferramenta e também, principalmente, por esse atendimento. Não adianta. O meu celular, eu não estou escutando vocês. Pedimos, Senhor, Ana, por favor, você pode fazer de novo, porque deu um probleminha aqui. É só desbloquear o microfone. Oi. Eu estava com o microfone desligado? Tá, vamos lá, gente. Relaxando aí a mente, o corpo, elevando nossos pensamentos, agradecendo ao Pai sempre pela oportunidade e hoje de estarmos aqui reunidos, né, para esse aprendizado, que possamos pôr em prática esses como instrumento de amor, né, de paz, ajudar o nosso próximo. Pedimos, Senhor, por aqueles que sofrem. Sabemos, Senhor, que pela fé nenhuma doença é maior que o sentido da vida. Renovai o ânimo, a esperança daqueles que estão aflitos, Senhor. Pedimos, Senhor, pelos nossos governantes, que tenham discernimento, que sejam justos, Senhor, com aqueles que os puseram lá. Pedimos, Pai, que possamos compreender, né, as nossas vicissitudes da vida. Pedindo proteção a todos nós, a nossos familiares, nossos amigos, pelo nosso planeta, possa receber energias salutares. Gratidão, Senhor. Gratidão, Mestre amado Jesus, e toda a espiritualidade amiga, queridos amigos que estão sempre conosco, nos ajudando, nos orientando, nossos mentores. Que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigada, que assim seja. Bom, pessoal, em nome do 32º Céu, nós agradecemos e aproveitamos para falar sobre a próxima palestra, que será no dia 28 de agosto, né? E será coordenado pela casa do nosso irmão Fernando, que é a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. E quem vai falar... Espera aí que eu estou vendo aqui. Me ajuda aí, Fernando. Nosso irmão... Quem vai falar é o Jorge Camacho. Jorge Camacho, né? Que é da Fraternidade Espírita Dimas Madalena. Espera aí. Madalena. Isso. Então, ele vai, no dia 28, às 20 horas, estaremos de novo aqui, e ele vai falar sobre o mundo pós-pandemia. Quais as perspectivas? Jorge Camacho, União Espírita, Paulo Dimas e Madalena, do 39º Céu. Todos estão convidados. A gente agradece com muito carinho a participação de todos, tá? E, né, que possamos, que Jesus abençoe e que possamos nos rever muito em breve. Obrigado aí ao coração, carinho de vocês, a Niete pelo brilhante estudo que nos fez, e
Quem quiser falar agora, a palavra está aberta, é a hora, o momento da despedida. A gente vai fazer aquela foto para botar no grupo. Opa, peraí.